Obrigado. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Mais uma vez eu agradeço ao Sérgio pelo convite, pela equipe desse acampamento, a oportunidade de estar com os irmãos, participando desses momentos de adoração, também compartilhando um pouco da palavra do Senhor. Eu gostaria de convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias em Efésios capítulo 1, por favor. Hoje pela manhã, pregando aqui aos irmãos, eu expus Efésios capítulo 6. Nós lemos dos versículos 10 ao versículo 20 e entendemos ali um pouquinho sobre a importância da vida de oração. Por que que orar é importante? E nós meditamos um pouco sobre a importância da oração no contexto da batalha espiritual. Paulo, depois de dizer várias coisas sobre a igreja, ele vai dizer algumas coisas sobre o que é ser marido, o que é ser esposa, o que é ser pai, o que é ser filho. E aí ele conclui essa epístola aos Efésios, dizendo que todas essas pessoas, elas vivem na realidade debaixo de uma grande batalha. Batalha que elas não enxergam o inimigo, que está presente e que o tempo todo quer nos afastar de Deus, quer matar a nossa fé, quer destruir a nossa família, quer roubar a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa vida. E esse inimigo, ele vive tentando fazer com que nós encaremos as realidades que enxergamos sem a ciência da realidade espiritual que está sobre nós. Então, quando eu discuto com a minha esposa ou com os meus filhos, a minha tentação é achar que meu problema é a minha esposa e os meus filhos, porque eu não consigo enxergar nada além da carne e do sangue. E Paulo conclui essa epístola dizendo: a nossa luta não é, nunca foi e nunca será contra a carne ou sangue, porque há um inimigo escondido, e é contra esse inimigo que lutamos, e ele está sempre escondido, e sempre querendo nos destruir, e ele faz questão de se esconder quando ele entra na nossa vida. Por isso, orar é importante, porque na oração nós nos fortalecemos. Paulo começa o capítulo 6, versículo 10, dizendo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Mais adiante ele vai reforçar o seu pedido, citando mais uma vez: fortalecei-vos. E ele deixa claro no final dessa epístola, hoje à noite nós leremos o primeiro capítulo dela, que a chave para o fortalecimento espiritual é a oração. Sem a oração, você e eu somos fracos, incapazes, cegos. Nós enxergamos as coisas de uma maneira embaçada e normalmente colocamos a culpa naquilo ou naquele que, no final das contas, não iniciou o problema na nossa vida. Somos incapazes de enxergar que por trás das coisas que vivemos existe uma realidade espiritual gigantesca. Daí a importância de orar. E eu quero hoje à noite compartilhar com vocês um pouco sobre o conteúdo das nossas orações. Quando oramos, então, o que oramos? Como oramos? Uma estatística feita pouco mais de 15 anos atrás, eu a ouvi quando entrei no seminário, por isso desse período, dizia, uma pesquisa feita nos Estados Unidos, que refletia boa parte aquilo que a gente vê no Brasil também, que das orações que são feitas pelos cristãos mundo afora, 80% das orações é composta por pedidos, por súplicas, por apresentação de necessidades pessoais. 15% é composto de gratidão. Gratidão, eu te agradeço pelo carro, 15%. E um restante, 5%, é composto de adoração. 80% pedido, 15% gratidão, 5% adoração. E quando se questiona o que é adoração, a maioria dos cristãos não sabem o que dizer. Muitos associam adorar com cantar. Muitos associam adorar com louvar, no sentido de colocar uma música ou da cabeça começar a cantar aquela canção. Mas a adoração não tem nada a ver com música. Adoração não tem nada a ver com instrumento musical. Adoração não tem nada a ver com um período pré-pregação. Adoração tem a ver com aquilo que você reconhece em Deus, aquilo que você sabe de Deus,
aquilo que você aprendeu sobre Deus. Adoração tem a ver com você conhecer a Deus, a sua história, a sua palavra, e por meio dela conhecer a si mesmo. E aí então passar a reconhecer diante de Deus quem você é e quem Ele é. Quem você é. Quanto mais perto da luz de Deus estamos, mais temos ciência de quem somos. E quanto mais perto de Deus estamos, mais nós o conhecemos, mais nós nos encantamos. E é por isso que somos capazes, inclusive, de reconhecer que há beleza em sua santidade. É por isso que somos capazes de reconhecer que há alegria e beleza na força do seu poder. Mas quando a gente está longe dele, a gente não consegue nem ver a santidade, quanto mais beleza nela. A gente não consegue ter noção do poder de Deus, a gente vê na vida dos outros. Quanto mais nos alegrarmos na força do seu poder, porque é algo distante, porque é alguém distante. Crido, guardado, mas não conhecido de fato. Enquanto eu não tenho um encontro pessoal com Jesus Cristo, eu não sou capaz de adorá-lo e de reconhecer quem Ele é. As nossas orações, elas devem ser compostas de alguns elementos, dentro dos quais existe a adoração, e a gente vai ver isso agora. E é importantíssimo que nós aprendamos estes pontos, esses elementos que devem estar em nossas orações, para que não estejamos a orar coisas que não agradam ao nosso Pai. Foi Tiago quem escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, que você e eu oramos e não recebemos, porque oramos mal. Porque pedimos como não convém, porque falamos o que não deveríamos falar, porque esperamos o que não deveríamos esperar. E via de regra, colocamos diante de Deus aquilo que gostaríamos de ter para gastar em nossos próprios pecados. E colocamos aquilo que no fundo é uma cobiça. E não conseguimos passar 10 segundos adorando, porque nos faltam os atributos. Vamos ver o texto. O capítulo 1 de Efésios, de Paulo aos Efésios, nos ensina, embora ele não é didático aqui, em nos dizer, olha, o primeiro ponto da oração é esse, o segundo é aquele, o terceiro é aquele outro. Ele não faz isso, mas Paulo ora. E diz na segunda parte do primeiro capítulo, por quem ora. E aqui ele revela qual é o conteúdo da sua oração. Então vamos ao texto, Efésios capítulo 1, a partir do verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, graça a vós e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui começa a oração, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação, que nele propôs para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que antes havíamos esperado em Cristo, nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele tendo crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Deixe-me fazer uma pausa aqui. Não deveria ter lido o verso 13.
Depois eu explico por quê. Porque a primeira de duas orações que a gente encontra aqui no capítulo 1 de Efésios, termina no versículo 12. Ele começa no verso 3 dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele não para de adorar. Ele não para de reconhecer o que Deus fez, quem Deus é e como Deus tem operado. Permita-me então, nesse primeiro ponto que a própria palavra nos ensina, dizer aos irmãos que em nossas orações, o primeiro ponto que deve constar é sempre a adoração. É sempre a adoração. E o que é adorar? Adorar é reconhecer. Existe uma palavra no Novo Testamento, uma palavra que foi escolhida pelo Espírito Santo, quando ungiu homens santos para inspirá-los, para, por meio deles, se revelar a nós. E o Espírito Santo escolheu uma língua, e dentro dessa língua escolheu uma palavra, e a palavra é proskineo. E essa palavrinha em grego tem a ver com você se prostrar e beijar. Essa atitude é muito fácil de lembrar quando a gente vê filme antigo, ou a gente vê algumas cenas, até hoje em dia, na qual aquela pessoa que se considera inferior a outra pessoa, quando se aproxima dela, ela nem pode olhar para a face daquele rei ou daquele líder religioso, né? Eu acho que vocês sabem do que eu estou falando. E quando chegam perto dos tais, se ajoelham, beijam o pé ou beijam a mão. Tem gente fazendo isso dentro da igreja evangélica também. Vocês já viram isso daí? Chega a esposa do pastor, senta numa cadeirona, num trono na frente, você vem trazer o dízimo e passa a mão no sapato da primeira dama, lá da pastora, da esposa do pastor, passa a mão, beija o pé dela e deixa o dinheiro ali. E toda a bênção do universo glorioso há de ser derramada sobre a sua vida pela unção do sapato da pastora. Misericórdia, misericórdia, amém, amém, porque isso não é ser igreja. E eu não estou julgando aqui quem é ou quem deixa de ser. Eu apenas estou afirmando que a igreja de Jesus Cristo e que a igreja que Jesus Cristo deixou aqui não é essa. Nunca fez isso, nunca ensinou isso. É coisa nova, de gente que não se contenta com a coisa antiga. É gente que quer oferecer algo novo para entreter os novos, porque já não mais acredita nas antigas letras, no antigo poder, na antiga verdade, que ainda é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas se eu não creio mais nisso, eu tenho que achar alguma coisa que traga, que prenda, que segure, que entretenha. Só que eu não posso acabar com aquele entretenimento, porque a partir do momento que eu não oferecer mais o entretenimento, ninguém mais fica. E toda hora pipoca uma igreja por aí, com alguém hipercriativo, sugerindo ou propondo coisas novas, para as quais aqueles que vivem atrás de novidade correm e enchem. E aí surge do outro lado da cidade um outro ser criativo, iluminado. Não pelo Espírito Santo, mas por alguma outra coisa. E cria uma outra coisa nova. E agora o fogo está lá. Não do Espírito, mas alguma outra coisa. E aí vai todo mundo atrás daquele novo. E atrás do novo, e atrás do novo, não é? E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Muita graça do Espírito Santo para discernirmos os espíritos que estão por trás dos pregadores. João, o apóstolo, já dizia isso quando escreveu a sua primeira epístola. Peçam o dom do Espírito, do discernimento dos espíritos, para saber qual espírito está por trás desse homem que prega Jesus. João os chamou em seu tempo de anticristos. Muita gente tem medo até de dizer um negócio desse, principalmente, imagina se eu disser que tais pastores são anticristos. Talvez tem gente aqui que fique bravo comigo. Você não pode falar um negócio desse, está blasfemando contra o Espírito Santo, você está julgando um homem de Deus. Naquela época Paulo fazia isso, porque se eles pregam ou criam algo que vai além do genuíno e puro e simples evangelho de Cristo, que é poder de Deus, mas eles quiseram algo mais, Paulo disse que estava debaixo de anátema, de maldição. João chamou de anticristo.
E Jesus no Apocalipse falou que vai receber todas as maldições que está no livro. Mas a gente tem medo de julgar. Você não precisa julgar. Mas você deve pedir discernimento do Espírito. Para que você não seja enganado. Nem os teus. Nem a tua casa. Nem os teus amigos. Meus irmãos, hoje em dia nós vivemos um tempo perigosíssimo. No qual as pessoas estão correndo mais atrás de coisas criadas e de coisas que podem alimentá-las e satisfazê-las e entretê-las, do que atrás do Supremo Criador. E a falta de conhecimento do Criador é o que nos leva atrás dessas coisas todas. Porque quando nos falta a ciência de quem Ele é, como Paulo aqui demonstra abundantemente conhecê-lo, então a gente fica atrás de alguma coisa que surja nova. Porque nós não o conhecemos. E foi Agostinho, um pastor do século IV, do norte da África, que dizia que ele, Deus, é a beleza tão antiga, mas sempre tão nova. Tão antiga, mas sempre tão nova. E você acha que você conheceu tudo sobre ele, mas essa semana você teve um tempo a sós com Deus e ele pareceu tão novo. Você não precisa de outras coisas. Você não precisa de criações. Você não precisa de entretenimentos eclesiásticos. Você precisa de Deus. E Ele é sempre novo, é sempre bom e é sempre prazeroso. Na sua presença existe plenitude de alegria e na sua destra delícias perpetuamente. O Salmo 16, no verso 11, Davi reconheceu isso. Um dos pontos que devem encher a nossa oração é a adoração. Reconhecer a Deus. E eu dizia daquela palavrinha proskinel, que significa se prostrar diante de alguém e beijar, especialmente os pés. E que algumas pessoas fazem isso diante de reis, diante de líder religioso, e eu contei dessas histórias todas aqui para vocês. Mas naquele tempo, a palavrinha estava relacionada à adoração também. Aquele que se prostra diante de alguém que ele reconhece ser maior do que ele. E é por isso que adorar é somente a Deus. Eu só me prostro diante de Deus. É interessante que um dos salmos, lá no comecinho dos salmos, diz beijai o filho. É dentro dessa ideia de adoração, de prostrar-se e ter prazer e amar. Isso não significa que você vai beijar Jesus, pegar uma cruz e ficar dando beijo nela. Não é isso. Mas a ideia por trás das palavras tipifica, ensina para nós que Deus espera que nós tenhamos prazer nele. Deus espera que eu e você encontremos delícias nele, satisfação nele. E é aí que nós começamos a adorá-lo. Se Deus não é prazeroso para nós, se Deus não traz alegria e satisfação para o nosso coração, então você já vai começar pedindo um monte de coisa. Tenta imaginar, quando vocês aqui que são mais ou menos da minha idade, já passou dos 30, já está chegando no 40, ou já passaram disso, ou está um pouquinho para trás, mas já chega. Quando a gente era mais novinho, quando a gente tinha a idade de alguns aqui que está com 13, 14, 12, 18, 19, e a gente viu aquela pessoa, e a gente se apaixonou por aquela pessoa. Já passou, não precisa levantar a mão, todo mundo já passou por essa experiência aqui, né? E aí você quer ficar amigo daquela pessoa. E aí a pessoa se corresponde, quer ficar amiga de você também. E às vezes a pessoa só quer ficar amiga, enquanto você quer casar com ela. Uma pessoa, poxa, que pessoa legal, ganhei um amigo, mas na verdade você não quer ser só amigo. E aí você se aproxima da pessoa. E aí você que está apaixonado, apaixonada por aquele rapaz, por aquela moça, qual é o teu prazer? Teu prazer é, às vezes, para uma amiga ou para um amigo, descrever aquela pessoa por quem você está apaixonado ou apaixonado. Para você, tudo naquela pessoa é bonita. O cabelo é bonito, o olho é bonito, o nariz, o cotovelo é bonito, o dedão do pé encravado é bonito. Tudo é bonito. Você só tem elogios. E se vocês começam a namorar e a se preparar para o casamento, é normal que você, em alguns momentos, com aquela pessoa, elogie aquela pessoa. E você tem até a alegria de fazer isso, né? De escrever para ela, falando das qualidades dela. Não é assim? Ou só eu que fiz essas bobeiras, né? Só eu, você fez também isso.
Você escreve, você fala que ela é bonita, você descreve uma lista de elogios. O que é um elogio? Um elogio é um reconhecimento, que só é feito por alguém que encontrou em um outro alguém com quem pode ser feliz. Quando você ama muito uma pessoa, você tem prazer em ficar descrevendo as qualidades daquela pessoa. Você consegue perceber qualidades, até que a pessoa não tem. Todo mundo fala para você, não é nada disso, mas você fala que é. Porque você está cego de amor pela pessoa. Então, pode o mundo inteiro falar para você que a pessoa não presta, você fala, é um anjo. Porque você está amando. Meus irmãos, agora imagine que essa pessoa que você está amando é o nosso Deus. Imagine que você está diante de alguém que você diz amar com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, você o ama, você tem prazer nele, você o busca. Você é capaz de reconhecer quem ele é. Durante quanto tempo? Isso é adoração. A gente pode fazer isso por meio da música, como a gente fez hoje à noite, foi tão bom. A gente pode fazer isso com o joelho no chão, orando, e vai ser tão bom também. A gente pode fazer isso deitado numa cama de hospital, por exemplo, fazendo um tratamento ou esperando por uma cirurgia, e vai ser tão bom. Ou você pode fazer isso dentro de um ônibus lotado, com o braço levantado, segurando e encostando nos outros, e também vai ser bom. Porque quando a gente ama, não importa se a gente está aqui, ou no ônibus, ou no hospital, o nosso coração sempre tem prazer de estar com aquela pessoa a quem nós amamos. Não terá um lugar no qual você não terá prazer em dizer para ele, tu és isso, tu és bondoso, tu és compassivo, e eu te bendigo. Eu te louvo porque o Senhor me amou e o Senhor tem me abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu te louvo porque o Senhor me amou e me escolheu antes da fundação desse mundo. E o Senhor me predestinou para que eu fosse irrepreensível e para que eu fosse como teu filho e me amou. São essas as coisas que Paulo começa a reconhecer aqui. Paulo, sim, está escrevendo isso aos Efésios, mas Paulo, nessa carta aos seus amigos, ele adora a Deus, ele ora ao Senhor. Se você tiver a oportunidade de ler um comentário à epístola aos Efésios, você verá que 90 e tanto por cento das pessoas que comentam, pastores, teólogos, estudiosos do Novo Testamento, que comentam essa epístola, todos eles descrevem essas palavras aqui como uma oração. Paulo não está ensinando nada, ele está orando. Ele está escrevendo sua oração. Dizendo para os Efésios, olha, eu adoro a Deus e eu quero que vocês saibam, eu não estou aí, não tem como gravar, não tem como mandar o áudio pelo WhatsApp. Mas eu quero gravar aqui a minha adoração por quem Deus é. E eu quero que vocês adorem a Deus comigo quando a carta chegar aí. E chegou. E eu creio que os efésios aprenderam. E quando a gente conhece a história da igreja de Éfeso, foi uma das igrejas mais fantásticas da antiguidade. De onde saíram grandes missionários. Paulo foi pastor lá, Pedro foi pastor lá, João foi pastor lá. Consta nos escritos dos pais da igreja que Maria, a mãe de Jesus, viveu lá até o dia da sua morte. E que ela teria sido sepultada ali. Ali viveu Timóteo, ali viveu Silas. Ali viveu tantos e tantos outros descritos na palavra, que dali saíram para serem homens de Deus em outros lugares. E Paulo está ensinando a eles a vida de oração do povo de Deus precisa constar de adoração. Deus é bondoso, Deus é todo-poderoso, Deus é paciente, Deus é compassivo. Deus é longânimo, Deus é aquele que livra, Deus é aquele que acolhe, Deus é aquele que está à frente, Deus é aquele que apagou as coisas que ficaram para trás. Você precisa aprender a reconhecer diante dele quem ele é. Mas eu vou ficar dizendo para ele quem ele é? Sim, é isso que ele quer. E isso é adorá-lo, isso é reconhecê-lo, isso é elogiá-lo, isso é amá-lo, isso é louvá-lo.
E Deus não está atrás de gente que prega. Eu sou uma delas. Deus não está hoje à noite atrás de gente que está orando, ou de gente que está cantando, ou de gente que está evangelizando. Antes de você se escandalizar comigo, deixa eu explicar isso. Quando Jesus esteve com a mulher samaritana, e ela entrou no assunto sobre aqueles que adoram o Pai, aqueles que o Pai... Jesus disse as seguintes palavras: porque são estes os que o Pai procura. Quem são? Aqueles que o adoram. A Bíblia diz que o Pai procura pessoas sobre a face da terra. E Ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Hoje Ele ainda procura pessoas. Quem é que o Pai está procurando? A Bíblia não dá, é possível que Ele faça isso também. Mas a Bíblia não fala que o Pai está procurando. Deixa eu ver quem é que está pregando hoje à noite. Quem é que está tocando bateria hoje à noite? Quem é que está tocando saxofone hoje à noite? Quem é que está... O texto diz que o Pai procura aqueles que o adoram. E eu posso fazer isso enquanto prego, posso fazer isso enquanto toco, posso fazer isso enquanto canto, posso fazer isso enquanto oro. E eu posso viver uma vida de adoração, mesmo quando o culto aqui acaba. E são estes que o Pai continua a buscar. São aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O Pai te encontrou aqui hoje à noite? Será que vendo você hoje aqui, Ele viu alguém que está o reconhecendo? Que Ele é aquilo que as letras declaram que Ele é e que nós cantamos hoje à noite? Meus irmãos, o nosso coração, quando pensamos no conteúdo das nossas orações, deve antes de tudo se encher de adoração. Paulo reconhece a eleição, Paulo reconhece a predestinação, Paulo reconhece as bênçãos, Paulo reconhece que nós fomos transformados graças aos propósitos dele, Paulo reconhece o perdão dos nossos pecados, Paulo reconhece o sangue de Jesus Cristo, Paulo reconhece a riqueza da sua graça, que Ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência. Paulo reconhece aqui que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo na plenitude dos tempos. Paulo reconhece que Deus fez convergir a Cristo. Lembra, acho que foi hoje de manhã que a gente cantou gentilmente, me atraiu e eu quebrantado, né? Essa ideia de que tudo foi atraído, Jesus Cristo mesmo disse que quando Ele fosse levantado, Ele atrairia muitos a si. Você foi atraído. Você está em Cristo hoje. A cruz te atraiu. E Ele, pelo Espírito, te quebrantou para que agora você seja filho, filha de Deus. Mas não é só aqui. A Bíblia diz que a cruz converge todas as coisas. Porque ali Jesus derrota aquilo que a serpente introduz. O poder da morte, a condenação. Agora está pago, está consumado, está quitado. E nós, em Cristo, somos livres de tudo que antes nos prendia, que cegava, e matava, e destruía. E Paulo reconhece isso aqui. E veja, tudo isso para começar a orar. E ele reconhece que hoje ele existe para ser alguém para o louvor da glória do Pai. Lembra daquele texto de Isaías capítulo 6? Quando Isaías é chamado por Deus. E aí ele tem uma visão que ele diz lá no ano em que morreu o rei Uzias, perto do ano 740 a.C. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E aí ele diz que vê alguns serafins, 6 asas, 2 voavam, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés. E os serafins, naquele momento de culto que Isaías está vendo, ele diz, eu vejo o Senhor. E ele vê um culto acontecendo. E é interessante que o primeiro ato do culto são os anjos dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O que é isso? Isso é adoração, é reconhecer. Os anjos precisam ficar falando santo, santo. Deus poderia dizer, não, eu sei, você não precisa ficar falando, eu sei que eu sou isso. Mas Deus quer isso de nós. Não é gostoso quando aquela pessoa que se apaixonou por você um dia, você também não esperava um dia que aquela pessoa chegasse e falasse alguma coisa para você? Eu gostaria. Eu quis, na verdade, né? Que a minha esposa chegasse para mim e falasse, nossa, como você é bonito. Mesmo eu sabendo que ela ia estar tadinha, né? Tendo que forçar um pouco para dizer isso. Mas não é bom quando alguém chega para a gente e nos elogia. Alguém que a gente sabe que nos ama.
e chega para nós e reconhece virtudes, qualidades que aquela pessoa e mais ninguém na face da terra, além da nossa mãe, viu em nós. Não é tão bom isso? Meus irmãos, Deus também se agrada em receber o nosso louvor e não ficar só ouvindo o nosso problema, a nossa súplica, a nossa necessidade, aquilo que a gente quer que Ele dê, aquilo que a gente quer que Ele devolva, aquilo que a gente quer que Ele quer que... Isso pode existir também, e a gente vai ver isso agora. A partir do verso 13 ele diz: nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, derrubei a água aqui, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Paulo vai dizer aqui então que no momento em que eles creram no Espírito Santo, que eles creram na palavra que foi pregada, o Espírito Santo selou-os. Deus os selou com o Espírito Santo da promessa. No momento em que eles ouviram o Evangelho e creram, todos eles os Efésios, agora acabou o momento da adoração. Agora ele está contando para eles: Efésios, vocês também, quando vocês ouviram a palavra, creram no Evangelho da vossa salvação, vocês foram batizados com o Espírito Santo. Vocês foram selados com o Espírito Santo naquele dia. E Ele é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade e para o louvor da sua glória. Agora ele vai descrever a sua segunda oração. Verso 15. Por isso, também eu tenho ouvido falar da fé no Senhor Jesus que há entre vós, e do vosso amor para com todos os santos. Ou seja, Paulo está elogiando os efésios. E aí ele diz no 16: não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Aqui é o segundo ponto, ou segundo conteúdo da oração de Paulo. O primeiro, rico aqui, abundante, é a adoração. O segundo é gratidão. É gratidão. E ele diz: olha, eu me lembro de vocês quando eu estou orando. E eu tenho tanta coisa para agradecer a Deus quando eu lembro de vocês. A fé de vocês, o amor de vocês para com as pessoas. Vocês não brigam, vocês são uma igreja e vocês são bem, vocês vivem bem. E tem igreja que tem problema, aqui vocês também não têm. Mas tem igreja por aí, vocês sabem disso, que tem problema. Que de vez em quando tem uns rolos lá. E os pastores têm uma dor de cabeça para resolver. Resolve com a graça de Deus. Às vezes tem um ou outro obstinado que vai embora e não quer resolver nada. Aí a gente fica triste, porque ele foi e não quis. Desde aquela época existia. Mas diante daquela igreja na qual o Espírito Santo trazia tanta união. Talvez deveria ter visitado alguém que nessa semana ficou doente, você visitou alguém. Você deveria ter se importado com alguém que está precisando de ajuda, mas você ficou sentado esperando que alguém lembrasse de você, te visitasse, te telefonasse. A igreja de Jesus não é uma igreja passiva, na qual a gente senta e espera. A igreja de Jesus é uma igreja na qual a gente é servo. É uma igreja na qual a gente age, na qual a gente faz. E se ninguém fizer por nós, Deus está conosco e Ele faz. Mas quando eu tenho que fazer, se ninguém fizer, problema do alguém. O alguém vai encontrar outro alguém com quem ele vai ter muito problema um dia. Mas eu sei que eu vivi para servir os meus irmãos como o meu Salvador me serviu, mesmo eu fazendo tanta coisa triste para Ele. Viva servindo, se importe. Quando nós vivemos essa dinâmica do serviço e do amor, então o mundo reconhece que o Pai enviou Jesus Cristo, seu Filho. João 17 nos ensina isso. Ele diz: Pai, faça como Ele. Jesus orou assim: faça com que eles sejam um, assim como nós somos um, para que o mundo reconheça. O mundo reconhece, gente. Quando a gente persevera na comunhão, o mundo reconhece, porque isso não existe aí lá fora. E aí Paulo depois vai dizer no 17, para que, aqui vem o pedido. Aqui vem o pedido, então você pode pedir também. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê. Que é pedido. Paulo está dizendo, eu tenho feito pedidos a Deus. Dê o quê? Dê o espírito de sabedoria. Espírito de revelação no pleno conhecimento dele. Sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez.
Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos? E qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos? Segundo a atuação da força do seu poder, que atuou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à direita nos céus. Muito acima de todo principado, e autoridade, e poder, e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não só nessa era, mas também na vindoura. Também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Sabe o que você é? Sabe o que eu sou? O Espírito Santo nos ensina aqui que nós somos a plenitude de Cristo. Isso eu não entendo. Eu não entendo. Mas é o Espírito quem nos diz. O Espírito Santo diz aqui que também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que ele seja a cabeça de todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo, que é a plenitude daquele, Jesus Cristo, que preenche tudo em todas as coisas. Ele está em nós, e nós estamos em Cristo. E uma vez que nós vivemos essa comunhão com o nosso amado Senhor e Salvador, espera-se conversa, espera-se amizade, espera-se relacionamento. Você já viveu com uma pessoa que não conversou com você durante uma semana, um mês? Você já teve a infelicidade de conviver com uma pessoa que ficou alguns dias sem falar com você? Isso é bom ou é ruim? Assim, para Deus também é insuportável dizermos que somos dele, que estamos nele, e não termos comunhão com ele, por meio da oração. Por isso a gente deve orar em todo o tempo, no Espírito, procurando conhecê-lo mais, por meio de sua palavra, por meio daqueles a quem ele deu o dom do ensino, aqueles a quem ele, por meio do seu Espírito, quis capacitar para nos ensinar, por meio dos seus estudos, suas pregações, seus livros, e acima de tudo, a palavra revelada e inspirada, para que possamos conhecê-lo e continuarmos a crescer em conhecimento, porque isso fará com que o adoremos melhor e tenhamos em nossas orações um tempo um pouco maior de adoração e talvez um pouco menor de súplicas e de gratidão, porque aqueles a quem o Pai procura não são aqueles que estão a agradecer nem a pedir. Ele também os ouve, mas Jesus Cristo disse que o Pai procura quem o adora. Você pode bater e a porta vai se abrir. Você pode buscar e você vai encontrar. Você pode pedir e você vai receber. Mas às vezes a súplica exige insistência. E o próprio Cristo disse que nós deveríamos perseverar em oração. Mas aqueles que encontram prazer em Deus são aqueles que aprenderam quem Deus é. E que em suas orações encontraram prazer em reconhecer quem Ele é. São aqueles que, quando veem a santidade de Deus, encontram beleza nela. Beleza na pureza de Deus. Beleza na santidade de Deus. E querem aquela pureza. Querem aquela santidade. Querem aquela vida. Querem aquele modo de agir. Aquele modo de andar. Aquele modo de reagir diante das situações. E querem ter aquele comportamento que o Filho de Deus, Deus Filho, teve diante dessa ou daquela situação, porque querem ser como Ele, porque o conheceram e hoje não conseguem visualizar nada melhor do que Ele. São aqueles que, agora conhecendo-o, querem despir-se de si mesmo, a fim de que possam revestir-se de Cristo, para a glória do Pai e para a alegria deles. São essas as pessoas que encontram alegria em Deus. São aquelas que o conheceram e perseveraram em continuar a conhecê-lo. E quando se dobraram para orar, gastaram tempo louvando o Senhor em oração. Essas são as pessoas que encontram alegria no Senhor. Essas são as pessoas que experimentam a paz que excede todo entendimento. Essas são as pessoas que sabem o que é a vida em abundância.
Todas as demais são meras espectadoras. São pessoas que acreditam que um dia isso possa acontecer com eles também. Que um dia talvez eles possam até ter aquela paz, aquela vida e aquela alegria. Mas sabe por que elas não têm? Porque elas ainda não conheceram. Quando nós conhecemos a verdade nos liberta. E a verdade é Jesus Cristo, Filho de Deus. Que Deus, em sua graça, possa dar a cada um de nós, por sua bondade e compaixão e paciência, a graça de o experimentarmos mais e mais, de o conhecermos. Perseverem no conhecimento do Senhor, irmãos. Não há nada que possa trazer mais prazer e alegria para você e para mim nessa vida do que conhecê-lo, amá-lo e louvá-lo. Sim, existirão momentos em nossa vida que nós sentiremos a necessidade de suplicarmos, de clamarmos, de confessarmos os nossos pecados. E também teremos o nosso coração pulsando de gratidão. Agradeça, suplique, peça. É Ele mesmo quem nos ensinou a pedir. Mas aquilo que faz encher o nosso coração de alegria e de prazer é quando a gente se prostra para adorar, em oração. Que assim possa ser a vida de cada um de nós, de verdadeiros adoradores, que o Pai possa estar a encontrar nessa cidade. Amém? Vamos orar. Deus bendito e todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador do novo coração e da nova vida que permitiu que cada um de nós recebêssemos. Aquele que nos enviou o seu Filho, aquele que crucificou o Filho. E a tua palavra diz que ao Senhor agradou moê-lo, porque quando o Senhor o moía, na verdade o Senhor pensava em minha vida, e nos meus pecados, nas minhas transgressões, as minhas iniquidades, a minha condenação. E tudo o que é meu, o Senhor colocou no teu Filho. Tudo o que é nosso, o Senhor colocou no teu Filho. E ali o Senhor o puniu por nós. Depois o Senhor nos enviou o teu Espírito. E o teu Espírito nos convenceu da nossa culpa, do nosso pecado, da justiça e do juízo. O seu Espírito nos tocou. E assim que pedimos o teu perdão, o Senhor encheu de paz o nosso coração. Quando o teu Espírito nos tocou, o Senhor permitiu que a gente conhecesse a tua paz. E hoje a gente está aqui te louvando, reconhecendo a tua obra, sendo gratos pelo teu poder. E continuamos a reconhecer que tu és paciente. E se não fosse, nós não estaríamos aqui hoje. O Senhor é bondoso e é compassivo, é misericordioso. E o Senhor é aquele que tem feito superabundar a graça na vida daqueles em que o pecado tem abundado, tem crescido e muitas vezes tem vencido. Mas a tua graça é maior do que tudo. E mesmo quando somos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque o Senhor não pode mudar a si mesmo e nem negar a si mesmo. O Senhor é imutável, o Senhor é infinito, o Senhor é eterno. Tudo aquilo que o Senhor foi no passado, o Senhor é hoje aqui conosco. E o Senhor será eternamente. E é graças a essa imutabilidade que a gente pode ter esperança e certeza de que um dia estaremos na glória com o Senhor. Para te louvarmos por toda a eternidade. E continuarmos a reconhecer o Cordeiro de Deus que foi morto. Nós te louvamos com todo o nosso coração pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua graça e maravilhosa graça. E por debaixo dela podemos ter esse tempo de culto hoje à noite, diante do Senhor. Senhor, que a tua paz e que a tua graça, e que pelo poder do teu Espírito Santo, o teu povo que aqui está, possa perseverar em oração, possa perseverar em adoração, possa te encontrar, Senhor, e possa viver essa paz e essa alegria que em ti, e só em ti a gente pode encontrar. Dá pelo teu Espírito ajuda ao teu povo, para que nenhum de nós negligencie a oração, nenhum de nós negligencie a leitura da tua palavra, mas que pela ajuda do teu Espírito possamos continuar a crescer em graça e conhecimento diante do Senhor. Assim nós nos colocamos em tuas mãos, pedindo estas coisas
e te adorando com toda a nossa alma, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Deus continue a abençoar os irmãos. Amém. Amém. Sim, claro. Nós agradecemos a vida do pastor Wilson, né, que está aqui conosco. Conheci ele lá no seminário de pastores que, né, a nossa igreja faz. E tenho sido muito abençoado com as palavras dele. Posso falar aqui, sei que não vai elevar o ego dele de jeito nenhum. Pelo pouco que conheço ele, sei que não vai acontecer isso, mas de verdade, tenho sido muito abençoado com as palavras que leio lá no blog do Senhor, né? E no seminário de pastores. E aqui também foram 2 palavras. Eu estava ali no cantinho, né? Às vezes os irmãos não vê, eu fico ali depois da porta ali, mas eu fico ali escutando e fui muito abençoado. Tenho certeza que os irmãos foram também. E eu queria que agora os irmãos nos ajudassem em oração. Nós vamos orar ao Senhor agradecendo pela vida do pastor Wilson Porte e pedindo que Deus continue abençoando a sua vida, a vida dos seus familiares, e que Deus continue dando sabedoria a ele nesse ministério, né, de levar a palavra do Senhor, né? Amém. Vamos orar então. Feche os seus olhos. Pai querido, Pai amado, nós te damos graças, ó Pai, pela vida do pastor Wilson Porte, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deste de receber ele aqui, ó Pai. E te pedimos, Senhor, continua abençoando a vida, Senhor, dele, ó Pai, dos seus familiares, ó Pai, da sua esposa, dos seus filhos, ó Pai. Que tu continue dando graça a ele, Senhor, sabedoria, Senhor, que tu continue dando unção do teu Espírito Santo, Senhor, para que ele possa continuar nesse ministério sublime, Senhor, que é de levar a tua palavra, Pai. Abençoa, Senhor, a